Operação Paratinaico, segunda fase da PF, mira o BRT Sul. O superfaturamento chegou aos 200 milhões de reais. Falta de fiscalização. Venda de fardas policiais é feita sem controle, levando a casos absurdos como o desta semana, quando 2 homens invadiram um apartamento se passando por agentes. Dia das Mães, em mais uma reportagem especial, vamos falar sobre a gravidez na adolescência e tratamentos de fertilidade. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A Polícia Federal está mirando desvios nas obras do BRT Sul. A suspeita é que o superfaturamento tenha chegado a mais de 200 milhões de reais. A segunda fase da Operação Paratinaico cumpriu nesta sexta-feira 15 mandados de busca e apreensão, aqui em Brasília e em São Paulo. Veja agora na reportagem. Um superfaturamento de aproximadamente 208 milhões de reais nas obras do BRT Sul. Esse é o montante apontado por auditorias feitas pela Controladoria Geral do Distrito Federal e também pelo Tribunal de Contas da capital. De acordo com a Polícia Federal, o valor corresponde a 25% do custo. A investigação aponta crimes como corrupção passiva e ativa, associação criminosa, fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro. Nessa segunda fase foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 13 aqui em Brasília, um em Ribeirão Preto, São Paulo e outro na capital paulista. Por enquanto não foi expedido mandado de prisão. A Polícia Federal investiga um esquema criminoso suspeito de ter fraudado processo licitatório do BRT Sul, pagando propina a autoridades públicas. Um dos alvos da Polícia Federal foi a casa do ex-governador José Roberto Arruda, que já havia sido preso na primeira fase da operação. Deflagrada em maio de 2017, a ação prendeu ainda o ex-governador Agnello Queiroz, além do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Dias depois, os 3 deixaram a prisão. Na ocasião, foi apurada irregularidade na obra de reforma do estádio Mané Garrincha, com um superfaturamento de 900 milhões de reais e pagamento de propina. Em abril, os 3 políticos e mais 9 pessoas, depois de denunciados pelo Ministério Público Federal, viraram réus. Com 43 quilômetros, sendo 35 quilômetros em faixas exclusivas, o BRT liga de maneira expressa as regiões administrativas de Santa Maria e Gama ao plano piloto. Além disso, cerca de 220 mil passageiros usam o local. O empreendimento foi feito por um consórcio integrado entre as empresas Via Engenharia, OAS, Andrade Gutierrez e Setepla Engenharia. Em nota, Andrade Gutierrez afirmou que apoia toda iniciativa de combate à corrupção e que assumiu o compromisso público de colaborar com as investigações. A construtora OAS se limitou a dizer que não vai se manifestar. A Via Engenharia e a Setepla ainda não deram retorno. A gente já está com o Cláudio Humberto, que vai comentar sobre este e outros assuntos. Muito boa tarde, Cláudio Humberto. Mais uma vez, a polícia nas ruas aqui em Brasília. Pois é espantoso, né? É espantoso como roubaram em obras públicas aqui no Distrito Federal. Agora, é também espantoso, né, o papel ou a ausência, a omissão de órgãos de controle. Aqui, afinal de contas, onde estavam os conselheiros do Tribunal de Contas? O pessoal da Controladoria Geral do Governo do Distrito Federal? Onde é que estava essa gente que nos custa tão caro? Sabe quanto é que custa? Custam bilhões manter aquele Tribunal de Contas com os conselheiros e auditores, etc., recebendo salários altíssimos, salários de marajá. Se isso sem contar as regalias, os privilégios, auxílios, residência e tanta coisa, é um monte de gente que é paga por nós para fiscalizar os governantes. E onde é que eles estavam? Não há nenhum contrato, não há nenhuma licitação, que não há nada aqui no Distrito Federal, no governo, no âmbito do governo, que não passe antes pelo Tribunal de Contas. Todos os editais de concorrência, de licitação pública, são examinadas com lupa pelo Tribunal de Contas. Eles identificam eventuais omissões, eventuais irregularidades, devolvem o edital para que o edital seja refeito. Isso demora meses, são meses e meses de negociação até que o edital venha a ser publicado. O Tribunal de Contas volta a fiscalizar a assinatura do contrato para saber se o contrato está de acordo com os termos de edital. Controla tudo, controla a execução da obra,
controla também, enfim, até mesmo a liberação de pagamentos, etc. Enquanto isso, estão roubando 208 milhões e eles não sabiam. Então, essa operação, desses exemplos que mostram que, além de punir os corruptos, aqueles políticos, governantes que tenham se locupletado desse roubo, é preciso também investigar o papel de órgãos fiscalizadores, ou pelo menos a falta dele, a falta de papel, a falta de ação, a omissão desses órgãos fiscalizadores. E uma peça de teatro causou polêmica em uma escola pública de Planaltina. Durante a apresentação que debatia a sexualidade na adolescência, um dos atores aparece com um pênis inflável gigante. Pois é, fotos e vídeos foram parar nas redes sociais, causando revolta dos pais. O caso foi na última terça-feira. No meio da apresentação, um ator vestido de palhaço entra com um pênis inflável gigante preso à cintura. A imagem, que causou alvoroço, parou nas redes sociais, ganhou 13 mil compartilhamentos e foi vista 500 mil vezes. Nos inúmeros comentários, as pessoas questionavam a proposta pedagógica. Em um texto, uma mulher definiu a cena como falta de respeito. Outra dizia: se é para chocar, conseguiram. A maioria das postagens era contrária à apresentação. 150 estudantes entre 14 e 16 anos acompanhavam a peça na última terça-feira na Escola Centro de Ensino Fundamental 3 de Planaltina. Ainda durante a encenação, os artistas cantaram músicas que faziam alusão ao pênis. Em resposta a essa polêmica, a Secretaria de Educação disse que houve um erro por parte da direção da escola ao permitir, sem avaliação prévia de conteúdo, uma apresentação de teatro com essa temática. A intenção pedagógica da direção era enfatizar a importância do uso do preservativo para os alunos. E a reforma trabalhista completa hoje 6 meses. Levantamento de uma consultoria de São Paulo revela que os pontos que vêm ganhando destaque positivo são a possibilidade do trabalho intermitente e o home office. Mais detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, até porque teve muita mudança por aí, né, Renata? Boa tarde. Rodrigo, são mais de 100 mudanças, né? Muito boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, com relação a esses 2 pontos que você falou, isso é uma vantagem para aqueles empresários que precisam, por exemplo, de uma mão de obra apenas aos fins de semana. Então, esse empresário ele consegue contratar essa mão de obra com o respaldo da lei, da legislação. Esse levantamento também aponta aí essa mudança com relação ao fim da obrigatoriedade sindical. Então, antes todos os trabalhadores eram obrigados a pagar o sindicato pagava uma vez ao ano referente a um dia de trabalho. Então, isso não existe mais. Embora, só um parênteses, alguns sindicatos estejam conseguindo na justiça essa obrigatoriedade. Mas, de fato, isso diminuiu em cerca de 80% com as contribuições dos sindicatos. Então, os sindicatos estão tendo que se reinventar. Um outro ponto levantado aí por essa pesquisa é com relação às ações trabalhistas. Então, no Tribunal Superior Eleitoral, nos primeiros 3 meses deste ano, houve uma redução de 45% dessas ações referente ao mesmo período do ano passado. Então, este ano foram aí algo em torno de 355 mil ações, repito, no TST. No ano passado, nesse mesmo período, foram 643 mil. Isso não quer dizer necessariamente que seja uma tendência de queda dessas ações trabalhistas. O próprio levantamento diz que pode ser que os próprios advogados estejam tentando entender melhor essa legislação até para poder entrar na justiça. E esse é um dos pontos polêmicos da reforma, porque diz que o trabalhador que perder a causa na justiça tem que arcar com os custos da ação, ainda que tenha o benefício da justiça gratuita. Mas, de qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal está analisando aí esse ponto específico, Rodrigo, porque a própria Procuradoria-Geral da República, os juízes trabalhistas entendem que isso dificulta o acesso à justiça do trabalho. Então, é algo que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. 6 meses, data importante, Cláudio Humberto, e muitas mudanças. E quando completarmos um ano, temos que fazer festa, comemorar essa reforma trabalhista, que é um grande avanço nas relações entre patrão e empregado no nosso país. Modernizou a legislação. Quando esse número, por exemplo, de redução é uma grande notícia, é também uma grande notícia, uma grande mudança na legislação, esse dispositivo que prevê que aquele que perde a ação paga por ela, paga pelos seus custos, né? Isso é correto porque, em razão dessa legislação absurda, arcaica, que há 60 anos está vigindo ou estava vigindo no Brasil,
Graças a isso, acabou surgindo uma espécie de uma indústria de ações trabalhistas, muita picaretagem, muita gente inventando coisa para conseguir arrancar mais algum do patrão, e tudo isso acabou colocando a Justiça do Trabalho a serviço desse tipo de picaretagem. É por essa razão que o legislador resolveu, então, colocar lá o dispositivo. Tudo bem, você tem todo o direito de ir à Justiça para reivindicar direitos, mas se está querendo aplicar um golpe, você vai ter que pagar por isso. E mais de 1.000 presos foram beneficiados com o saidão do Dia das Mães. Os presos deixaram as prisões hoje de manhã e devem retornar segunda-feira. Quem não voltar é considerado foragido e perde automaticamente o direito do semiaberto. Este ano são 9 saídas e essa já é a terceira. E a seguir, você vai ver como é fácil conseguir uniformes militares ilegalmente. A falta de fiscalização e de controle facilitam a vida de bandidos que se passam por policiais. O Bandidade está voltando já.